Saudações, pessoal! Meu nome é Bruna Sequim, eu e meus colegas Alisson Alberti 3. Fábio De Cesare. somos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo Fundo. A nossa turma está desenvolvendo uma atividade sobre o Windows Server 2008 e o tema da nossa videoaula serão dicas sobre manutenção do sistema, para que você possa tirar melhor proveito do Windows Server 2008. Faremos o uso de uma imagem real, versão de teste do Windows Server 2008 R2, de 64 bits, a versão mais recente disponível, baixado diretamente do site da Microsoft. Nós estamos rodando o sistema em uma máquina virtual, usando o VMware Player. Então, visualize a seguinte situação. Você acabou de terminar a instalação do Windows Server 2008 em sua máquina e ele está rodando perfeitamente. Aí então vem a pergunta: e agora? Como é que eu devo proceder? Bem, assim como em qualquer situação na qual você recém-instalou um sistema operacional na máquina, é necessário fazer algumas configurações e instalar os programas que você irá usar no seu dia a dia. Aqui no seu servidor não vai ser diferente. Então, para começarmos, algo de extrema importância em qualquer sistema operacional é a segurança, e isso vale dobrado em um servidor. Quando se fala em servidor, o usuário deve ter em mente que a questão da segurança envolve uma vasta gama de fatores que merecem atenção. Quando estamos em nosso computador pessoal, por ser usado de uma maneira mais casual, nós não nos aprofundamos muito nisso. Apenas instalamos um programa antivírus e isso já nos proporciona funcionalidades suficientes para manter tudo em ordem. Porém, em um servidor, você terá informações que são vitais. São como se fossem toda a alma da atividade que você está desempenhando. E se alguma coisa der errado com ele, isso irá comprometer a integridade do seu trabalho e provavelmente vai vir a ser fatal. Por essa razão, o administrador de um servidor deve ver a questão da segurança como algo amplo. Praticamente, é dever do responsável pelo servidor prever todo e qualquer tipo de risco ao qual o sistema esteja sujeito. É dentro desse conceito que trabalha a segurança dentro de um servidor. Ao contrário do nosso computador pessoal, apenas o programa antivírus não vai ser suficiente para garantir a segurança do seu computador. Aqui, o antivírus não será um programa isolado. Ele vai estar integrado ao sistema juntamente com vários outros componentes, como firewall, anti-spyware, gerenciador de backups, etc. Portanto, no seu servidor, a segurança é dada por um conjunto de fatores que trabalham em conjunto. Então, quando estivermos começando a configurar o nosso Windows Server, a primeira coisa que podemos providenciar é um antivírus. Deve-se prestar atenção que, por ser uma versão do Windows voltada para trabalhar com servidores, ele vai ter diversos fatores que o diferenciam das versões domésticas do Windows, aquela que nós usamos, como por exemplo, a compatibilidade com os programas. Portanto, sempre tem que se certificar que o programa vai ter compatibilidade com o Windows Server 2008. Existem vários modelos de antivírus que foram feitos para trabalhar nesse sistema. Então aqui para mostrar para você um antivírus em atividade dentro do nosso Windows Server. Nós escolhemos, no caso, essa versão do Kaspersky, que foi feita para rodar especificamente em máquinas com Windows Server. Normalmente uma pergunta muito recorrente entre as pessoas é qual que é o melhor antivírus, qual que a gente devia instalar em nossa máquina. Na verdade, essa é uma pergunta que simplesmente não tem resposta. Cada modelo possui as suas diferenças, mas todos são competentes na tarefa de monitorar e identificar uma vasta gama de arquivos maliciosos. Cabe ao usuário pesquisar por diversas opiniões na internet de pessoas que fizeram uso de certos modelos de antivírus, e normalmente uma boa pedida é você baixar no site do fabricante essas versões de teste para você experimentar e ter mais ou menos uma ideia de qual antivírus que melhor lhe agrada. Bom, existe um software de atualização que é incorporado ao Windows Server 2008. Pode fazer uma varredura no computador do usuário e depois comunicar-se com o Windows Update.
Criar uma lista personalizada de atualizações que serão aplicadas exclusivamente ao software e ao hardware de um computador específico. Nesse ponto, o usuário poderá escolher as atualizações desejadas na lista personalizada. Como o conteúdo do site da Windows Update é atualizado regularmente, os usuários podem obter as atualizações e soluções mais recentes e seguras. A opção de atualização automática do computador permite realizar atualizações sem interromper a experiência de internet do usuário. Quando a atualização automática está habilitada, o usuário não precisa visitar páginas da web especiais ou lembrar-se de verificar periodicamente se há novas atualizações. Quando o computador é iniciado pela primeira vez após a instalação do Windows Server 2008, a interface Tarefas e Configurações Iniciais aparece, exibindo várias tarefas, inclusive habilitar comentários e atualizações automáticas, que é essa tela que vocês estão vendo agora. Nessa tarefa você pode habilitar a atualização automática ou você pode ajustar manualmente as configurações. Se você habilitar a atualização automática, o sistema operacional instalará automaticamente as atualizações importantes e recomendadas para o seu computador, liberadas pela Microsoft. As atualizações opcionais não são baixadas ou instaladas automaticamente. Você pode utilizar o painel de controle se você usar as tarefas de configuração iniciais, ajustarem manualmente as configurações, será exibida a mesma tela que aparece quando você ajusta manualmente as configurações por meio do painel de controle. Se você não executar a tarefa habilitar comentários e atualizações automáticas a partir das tarefas de configurações iniciais, a atualização automática não será habilitada. Se você instalar o Windows Server 2008 e não especificar qualquer opção de atualização automática, um lembrete aparecerá depois de algum tempo, oferecendo as opções de deixar o Windows instalar as atualizações automaticamente ou deixar que você escolha. Você também poderá optar por ser lembrado novamente mais tarde. Independente da exibição das tarefas de configuração iniciais em um computador executando o Windows Server 2008, a atualização automática pode ser configurada por um administrador do computador usando o painel de controle. As opções disponíveis são instalar as atualizações automaticamente, onde o Windows Server 2008 baixa e instala as atualizações automaticamente, seguindo o agendamento especificado por um administrador do computador. As atualizações são instaladas independentes do tipo de conta usado no login ou na presença de um usuário conectado no momento. Baixar atualizações, mas deixar-me optar por instalá-las. O Windows Server 2008 baixa automaticamente o download sempre que encontra atualizações disponíveis para o computador. As atualizações são baixadas em segundo plano, permitindo que o usuário continue trabalhando sem interrupções. Quando o download é concluído, em um ícone na área de notificações informa ao usuário conectado como administrador que as atualizações estão prontas a serem instaladas. Também tem a opção de procurar atualizações, mas deixar que eu possa optar por instalá-las e baixá-las depois. O Windows Server 2008 envia uma notificação que pode ser respondida pelo administrador do computador baixando e instalando as atualizações. Você também pode optar por nunca verificar se há atualizações, que deixa a cargo do usuário ir até o Windows Update e baixar as atualizações periodicamente. Aonde as atualizações podem ser baixadas? Tem o site Windows Update Catalog. Como
como o site Windows Update Catalog, você pode informar sobre as atualizações disponíveis e depois usar suas próprias ferramentas de distribuição de software para implantá-las. O site fornece uma única localização para as atualizações de drivers de software do Windows Update que exibem o logotipo do Windows. Tem também o site da Windows Server Update Service, que é uma versão do Windows Update projetada para instalações dentro dos limites definidos pelo firewall de uma organização. Esse recurso é extremamente útil para organizações que não querem que seus sistemas ou usuários conectem-se a um site da web externo, que desejam primeiramente testar as atualizações de software antes de implantá-las em toda a organização, e com ele também os administradores dispõem de uma maneira rápida e confiável de implantar atualizações críticas em computadores que estejam executando o Windows Server 2008 ou outro Windows Server e outros sistemas operacionais da Microsoft. Existe também outros softwares de gerenciamento de sistemas, como os que estão disponíveis no site da Microsoft, que permitem distribuir atualizações de software, onde você pode usar um software de gerenciamento de sistemas para distribuir atualizações e gerenciar vários computadores em uma organização, para obter informações sobre o software de gerenciamento de sistemas disponível na Microsoft. Há também o recurso de gerenciamento de atualizações, o Windows Intune, semelhante ao Windows Server Update Service. O Windows Intune permite que você tenha uma gerência centralizada de instalações das atualizações e Service Packs, que são pacotes de serviços, correções de todos os PCs do seu ambiente. O Windows Intune trabalha na nuvem, tal como o Windows Update e o Microsoft Update. A diferença é que não será preciso ter uma infraestrutura on-site. As atualizações são entregues diretamente a qualquer computador gerenciado que tenha acesso à internet. Existem várias similaridades na funcionalidade de gerenciamento de atualizações que são fornecidas pelo Windows Intune e o Windows Server Update Services. As principais tarefas de gerenciamento de atualizações estão disponíveis em ambas as soluções. Como o Windows Intune é um serviço voltado para a nuvem, ele possui algumas vantagens sobre como solução local, como o Windows Server Update Services. Não há necessidade de infraestrutura local. O Windows Intune não precisa requisitos de infraestrutura local, enquanto que a solução Windows Server Update Services requer para ser implantado. Isso significa que, ao contrário do Windows Server Update Service, o Windows Intune não precisa de nenhuma infraestrutura local, por exemplo, servidores, software adicional, licenças adicionais. Como resultado, não há custo de manutenção associado com upgrades, correções de infraestrutura local, manutenção e economia de custos que a derivam, como energia, por exemplo. Permite que você facilmente faça gerenciamento remoto, ou seja, visualizar o status de patches e a conformidade de todos os PCs gerenciados, sejam elas dentro ou fora da rede corporativa. Não precisa de qualquer servidor de internet para suportar esse cenário. No Windows Server Update Service, os administradores podem optar por fazer download dos arquivos de atualização localmente no servidor ou nos PCs que conseguirem baixar os arquivos via Microsoft Update. No Windows Intune, sendo um serviço na nuvem, suporta apenas o último, ou seja, só faz atualizações nos PCs que conseguirem baixar os arquivos. Se a sua empresa tem um cache de web proxy
você pode obter benefícios de atualização do cache para os PCs gerenciados pelo Windows Intune. O Windows Server Update Services permite que os administradores disponibilizem atualizações de drivers disponível no Microsoft Update para os PCs gerenciados, enquanto que o Intune atualmente não suporta a implantação do driver. Além disso, a console de administração do Windows Intune tem layout e terminologia parecidos com o Windows Server Update Service, usando a funcionalidade de administração. Assim, a transição do Windows Server Update Service para o Intune deve ser muito simples e intuitiva. Para aqueles usuários que estão utilizando o Windows Server Update Service para distribuir as atualizações da Microsoft e Service Packs, o Windows Intune oferece uma alternativa atraente. Além disso, o Windows Intune também oferece uma série de outros recursos de gestão para o PC, como proteção contra malware, inventário, gerenciamento de licenças por volume da Microsoft, políticas, alertas e assistência remota. Todos esses recursos com uma taxa de assinatura mensal relativamente baixa. O objetivo do Windows Intune é fornecer uma solução que reduz o custo e o esforço para o gerenciamento dos seus computadores. Um outro aspecto muito importante na configuração de um computador é saber se o seu firewall está funcionando perfeitamente, sendo isso algo vital em uma rede de computadores. O firewall permite a aplicação de uma política de segurança na rede que monitora e filtra os dados de um sistema, sendo isso algo vital em uma rede de computadores. O Windows Server 2008 é o primeiro sistema operacional de servidores da Microsoft a ter o firewall do Windows habilitado por padrão. Como o firewall do Windows é ativado por padrão, cabe ao administrador de um servidor com o Windows Server 2008 estar ciente deste recurso e entender como configurar o firewall para permitir o tráfego da rede necessário. Mesmo já estando habilitado por padrão, é necessário atribuir configurações especiais para que certos programas funcionem corretamente. Agora então nós vamos abrir o Windows Firewall with Advanced Security. No caso, nós estamos aqui no menu Iniciar, Todos os programas, Ferramentas administrativas, e aqui está Windows Firewall with Advanced Security. Aqui na tela principal do Windows Firewall, nós podemos ver o estado atual do nosso firewall. Como podemos observar aqui, o firewall ele está ligado, está em operação e está funcionando de maneira correta. A configuração do firewall se baseia em regras, isto é, cada regra funciona como a definição das permissões ou restrições que alguma coisa possui. Existem dois tipos de regras: as regras de entrada, que se chamam inbound, e as regras de saída, que se chamam outbound. As regras de inbound, elas referem-se a todas as coisas que estão tentando acessar o seu computador. Já as regras de outbound, por sua vez, referem-se às permissões e restrições que os programas da sua máquina possuem quanto ao acesso à internet. No caso, toda vez que você quiser criar uma regra ou de outbound ou de inbound, você virá aqui na opção Nova Regra, New Rule, e ele abrirá uma janela onde você vai poder configurar como vai funcionar essa nova regra que você vai estar criando. Muito bem, então nós vamos criar uma restrição de acesso quanto ao acesso à rede para um programa. E aqui no topo das regras de outbound, nós podemos visualizar a nossa regra de bloqueio do Internet Explorer. E aqui nós podemos ver algumas de suas características que definimos durante a criação dela. No caso de você querer criar uma regra de inbound, ele vai seguir o mesmo procedimento
de quando você cria uma regra de autobando. Você vai especificar o tipo de regra e vai passar por todos os passos para criar as especificações que serão atribuídas a esta regra. Agora nós iremos falar sobre como você pode fazer a otimização do seu Windows Server 2008, para que você possa tirar melhor proveito do mesmo. Aqui você já tem um antivírus, as atualizações e o firewall já configurados. A única coisa que resta fazer antes de começar a trabalhar é realizar algumas configurações para melhor e adaptar o sistema às suas necessidades. O Windows Service já proporciona ao usuário uma série de ferramentas para a sua otimização, assim como nas versões domésticas do Windows. Nós temos a interface do painel de controle, onde podemos encontrar muitas dessas ferramentas. Então vamos abrir. Para você certificar que todos os componentes de sua máquina estão operando perfeitamente, você deve ir em gerenciador de dispositivos. Aqui temos uma lista com todos os dispositivos identificados pelo sistema. Ao expandir dos campos, ao clicar 2 vezes em cima do que aparece, ele vai abrir uma janela onde você pode visualizar informações dele e fazer algumas configurações, como por exemplo manipular os drivers desse dispositivo. Aqui mesmo no painel de controle, você pode fazer várias outras configurações, como configurar data e hora ou configurar a rede do seu servidor. Manter o seu disco rígido organizado também é muito importante para manter o bom funcionamento da sua máquina. Para isso, o Windows traz por padrão uma ferramenta para isso, o desfragmentador de disco. Então vamos no menu Iniciar, Todos os programas, Acessórios, Ferramentas do sistema, e aqui encontramos o desfragmentador de disco. Primeiramente, nós vamos fazer uma verificação no sistema para saber se há fragmentação de disco. Selecionamos o disco que queremos verificar e clicamos em Analisar disco. Quando ele termina, ele vai mostrar a porcentagem de fragmentação existente no disco. Quando ele terminar, ele vai mostrar a porcentagem de fragmentação existente no disco. Então, para resolver isso, clicamos em Desfragmentador de disco. Aqui ele vai procurar todos os arquivos cujas partes estão fragmentadas, isto é, separadas em diversas partes do disco, e irá juntá-las. Isso proporciona uma melhora na velocidade de leitura dos arquivos. Quando ele terminar o disco, estará com 0% de fragmentação. Outra função interessante que é proporcionada pelo Windows Server 2008 é a possibilidade de adicionar funções para as máquinas do servidor e a opção de baixar características extras para sua máquina. Para isso, iremos no menu Iniciar, Todos os programas. Ferramentas administrativas. E gerenciador de servidor. Aqui no gerenciador do servidor, temos uma fonte única para gerenciar a identidade do servidor e as informações do sistema, exibir o status do servidor, identificar problemas na configuração de funções de servidor e gerenciar todas as funções instaladas no servidor. A primeira coisa que temos na lista à esquerda é a opção de roles, que são as funções, e logo abaixo temos os features, que são os recursos. Selecionando o campo funções, a gente vai em adicionar funções.
vai abrir uma janela onde você vai dar Next e em seguida aparece a lista de funções que você pode atribuir à máquina. As funções permitem que a máquina possua uma função específica, pré-determinada dentro do servidor, como por exemplo, ser o servidor DHCP, que irá providenciar endereços IP ao servidor, ou administrar as atualizações que serão instaladas na máquina, dentre outros. Após selecionar as funções que você deseja, você vai poder configurar o serviço em seguida ao instalar. O processo para instalar recursos ocorre na mesma maneira. Ao selecionar o campo Features e clicar em Adicionar, vai aparecer uma janela parecida com a de antes. Vai aparecer uma lista onde você pode selecionar aqueles recursos que você quer instalar. Esses recursos são componentes opcionais que podem fazer algum adicional à sua máquina. Dependendo da sua necessidade, algum deles pode vir a ser útil. Alguns exemplos disponíveis são o Net Framework, o qual é necessário para rodar diversos programas. Também há suporte a aplicativos de biometria, um sistema que permite executar programas feitos para as plataformas Unix, entre outros. Dependendo da sua necessidade, você pode muito bem encontrar o que você precisa aqui. Outra dica que pode ser aplicada para melhorar a máquina é evitar qualquer tipo de aplicativo que não ofereça nada ao seu servidor, como programas que você realmente não vai precisar ou coisas que servem para deixar o sistema bonito. Algumas coisas como protetores de tela e papéis de parede são indispensáveis que ficam em execução e em segundo plano o tempo todo, ocupando memória que poderia ser utilizada por outros serviços mais pesados do seu servidor. Então você pode esquecê-los. Também é muito importante lembrar que você não deve sair instalando qualquer tipo de programa em sua máquina. Se você procurar por aí, você pode encontrar muitos programas de terceiros que prometem opções milagrosas para melhorar o desempenho de sua máquina, mas que não passam de enganação. Além de não oferecer quase que nenhuma melhoria, podem muito bem piorar o desempenho da máquina. É melhor você manter no computador apenas aquilo que for realmente essencial. Muito bem, pessoal, e com isso nós concluímos a nossa apresentação sobre o Windows Server 2008. A princípio, com nossa pesquisa, nós aprendemos bastante sobre como podemos melhor configurar não somente uma máquina no Windows 2008, mas uma máquina de qualquer sistema operacional. Concluindo, pessoal, sobre as otimizações e configurações de desempenho do Windows Server 2008. Vai ser de bom aproveito para seu sistema. Além de ajudar no desempenho de sua máquina, novas funcionalidades podem ser executadas, assim transformando seu servidor em uma poderosa ferramenta de trabalho. Então é isso, galera. Agradecemos pela sua atenção e esperamos que essa videoaula possa auxiliá-los na configuração do seu servidor. Nós recomendamos que você pesquise mais a fundo sobre o assunto para ampliar seus conhecimentos e melhorar o seu desempenho com o seu servidor. Muito obrigado e até mais. Obrigado.